Fala galerinha do game, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo do canal onde vamos falar sobre candles, os padrões de candles que serão utilizados dentro do Price Action. Mas antes disso, se inscreve no canal, deixa o seu like para que a gente possa trazer muito mais conteúdo para você. E hoje vamos tratar sobre um tema que é bastante pedido, bastante utilizado no dia a dia, que são os padrões para entrada. Luiz, quais são os padrões que eu devo usar para entrada? Martelo, estrela cadente, cometa Halley, Harami, estrela da noite, estrela da tarde, estrela da madrugada, tanto nome, né? Pois é, vamos reduzir todos esses nomes a 3. Combinado? Então eu vou explicar para vocês 3 tipos de candles que são utilizados e que vocês vão fazer aí uso deles durante as suas operações. O primeiro deles são os candles de tendência, segundo, candles de lateralidade e terceiro, que são os candles de sinal. Nada mais que isso, não precisa decorar nome, não precisa... Aliás, se você quiser, você pode chamar alguns deles de uns nomes especiais que eu vou contar aqui para vocês, que é tipo um dinossauro achatado, um calango espremido, algo desse tipo para deixar sua vida mais tranquila e feliz, beleza? Vamos lá, vou mostrar na tela agora para vocês sobre isso. Olha só, dividindo aqui, nós vamos falar primeiro sobre os candles de lateralidade. E nesses candles de lateralidade, vocês vão ter uma característica em especial, que é pavio maior do que o corpo. Quando o pavio, quando essa linhazinha que forma aí a variação do candle, tirando do corpo, né? Tirando o corpo, essa linhazinha, esse pavio for maior do que o corpo do candle, seja ele positivo ou negativo, isso daqui também é um caso de candle de lateralidade, tá? Quando você tem algo desse tipo, você tem os candles de lateralidade. E eles indicam várias coisas a depender do contexto. O contexto do mercado vale mais do que o padrão de candle. Então, candles de lateralidade, para começar. O que são eles? Candles em que o pavio é maior do que o corpo, tá? Só isso, só precisa saber disso. Agora vamos para o próximo. Qual é o próximo grupo de candles aí? São os candles de tendência. E como são esses candles de tendência? São candles que o corpo é maior do que o pavio, ou até nem tem pavio, tá? A predominância é do corpo. E quando a predominância é do corpo, nós temos candles de tendência. Seja ele com pavio ou sem, desde que o pavio seja menor do que o corpo. Beleza. E para que eu utilizo esses candles de tendência, Luiz? Depende, mais uma vez, do contexto. Vou falar já já para vocês sobre isso. E por último, o último grupo de todos, são os candles de sinal. Candles de sinal, eles indicam o quê? Isso aqui mesmo. Eles indicam um sinal, e esse sinal é um sinal de entrada nas operações. E esses candles de sinal, eles podem ser tanto candles de tendência, exemplo, esse caso é um candle de sinal de entrada no rompimento dele. Beleza. Dá outro exemplo, Luiz. Dou. Agora eu vou mostrar um exemplo de um candle lateral que dá um sinal de entrada. Esse caso é um candle de sinal, que é um candle também de lateralidade. Então eu tenho esses dois exemplos e eu vou dar mais um aqui para vocês. Olha só, esse candle aqui é um candle de tendência, como a gente já viu, e ele dá um sinal de entrada, comprando ele um tique acima do fechamento, nesse caso, porque o fechamento também é a máxima desse candle. Beleza, você dividiu em 3 partes aí, Luiz. E me diz o seguinte, para que serve isso? Poxa, eu vi que o martelo dá um sinal de entrada de compra, né? E como que eu vou utilizar isso? Um exemplo, o candle martelo, ele é um candle lateral. É um candle de lateralidade, ele fecha ali próximo à máxima. Então, ao mesmo tempo que ele é um candle lateral, ele é um candle de sinal.
Então, um martelo nada mais é do que o quê? Um candle lateral, que é um candle de sinal. E você precisa de alguma coisa em especial para ser o candle de sinal? Sim. Se o candle fecha próximo da máxima, quando ele é comprador, bem próximo da máxima, isso quer dizer que ele é um candle de sinal de compra. A partir de quanto perto da máxima, quão perto da máxima tem que estar esse candle? Olha só, presta atenção. Ele tem que estar acima do meio dele. E os melhores são muito próximos. Então, se você quer uma operação mais bem feita, mais bonitinha, mais lustrosa, brilhando, você entra no rompimento de um candle fechando próximo à máxima. Eu quero vender. O que é que eu preciso, Luiz? Um candle fechando próximo à mínima. Precisa ser exatamente lá, 100%? Na mínima, fechar na mínima? Não. Se ele tiver pouco pavio na parte de baixo e abaixo da metade do candle ele fechar, isso já é um candle de sinal para você. Não precisa decorar nome, não perca tempo com isso. Basta você saber essas características que eu passei. Luiz, e os candles de tendência e de lateralidade servem para quê? Olha só. Candle de lateralidade ele já diz muita coisa. Quando você começa a ver mais que 3 candles de lateralidade numa mesma região do preço, isso quer dizer que o mercado tem muito mais chance de ficar lateral do que de ganhar uma tendência, do que de aparecer uma operação longa para você. Pelo contrário, se a gente tiver candles de tendência seguidos, 1, 2, 3, isso quer dizer que o mercado mostra uma possível tendência se iniciando. E aí, quando você tem, exemplo, 4 candles de tendência seguidos e 3 candles de lateralidade, deve bater aí um bug na sua mente. Você parou, falou assim, pô, e agora? Geralmente, isso é uma bandeira, que é uma figura utilizada tanto na análise técnica quanto no price action puro, e que nós vamos trabalhar aqui também, tá? Então fica tranquilo, mas essa bandeira no geral indica o quê? Uma pausa na tendência para continuar esse movimento. Agora eu vou mostrar para vocês, dentro do gráfico, essas características dos padrões de candles que podem nos ajudar tanto na interpretação da fase do mercado, do contexto, quanto também nos possíveis sinais que eles podem nos indicar aí no dia a dia. Vamos lá. Olha só. Temos aqui o gráfico e eu vou mostrar para vocês o que acontece no dia a dia aí. Vejam só. Essa é uma região com muitos candles de lateralidade. E eu vou pegar aqui para mostrar para vocês isso. Olha só. Lateral, 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 lateral. Candle de tendência no meio da lateralidade não conta muito. Lateral, lateral, lateral. Olha isso. Quantos candles laterais? Aí vieram aqui 1, 2 de tendência. Depois, tendência para cima, lateral, tendência. E olha só, nessa região nós temos mais candles laterais do que candles de tendência. Por isso o mercado não conseguiu sair daqui e você não deve procurar candles de sinal. Por quê? Porque é uma lateralidade que não vai te levar muito adiante. Olha isso. Quando o mercado entrou numa fase aqui mais forte de tendência, olha isso. Candle. Olha isso. Candle de tendência. Aí vieram candles, um candle lateral contra e um candle fraco contra. E olha só, tendência, 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 lateral, lateral, lateral. Tendência, 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 tendência. E olha só, a tendência tomou conta. Tenho agora uma predominância dos candles de tendência. E aí eu já sei que o mercado mudou de cara. Ele trocou aí, botou uma outra máscara e agora ele está vivendo um outro contexto. Agora eu vou mostrar para vocês os candles de sinal. Onde que eles aparecem? Claro, você tem que somar a esses candles de sinal algumas características. Exemplo, um fundo duplo mais um candle de sinal. Topo duplo mais candle de sinal. Wedge mais candle de sinal. Alguma característica que você use, por exemplo, se você utilizar suporte e resistência, um candle de sinal num suporte, você vai querer comprar.
um candle de sinal na resistência, você vai querer vender. Vamos lá, olha só, nesse caso, eu tenho aqui, por exemplo, uma força vendedora, pullback, e aqui eu tenho o quê? Candle de sinal, fechou abaixo do meio, é uma possível venda com stop atrás. E aí o mercado desabou. Nesse ponto aqui, topinho mais baixo, candle 88 de sinal, stop atrás e segue adiante. Vamos ver no dia seguinte algumas características aí de possíveis sinais de entrada. Olha só, nesse caso, nós temos aqui uma alta, não deu sinal claro, mas essa barra 7 poderia ser uma barra de sinal de um possível topo duplo, com stop atrás dela e alvo a definir 2 para 1 ou mais. Fez um pullback, ele caiu, fez um pullback, e olha só, barrinha 10 fechou quase na mínima, entrada, stop atrás, caiu. Não tivemos candles de sinal aqui, opa, fundo, fundo duplo, barra 18 sinal, entrada com stop atrás. Subiu de vez, topo, topo duplo, barra de sinal, stop atrás, entrada aqui, stop atrás dela. Logo depois, fundo, fundo duplo, lembrando que isso é uma característica de uma lateralidade, subiu e caiu tudo, barra 33 de sinal, stop atrás dela e vai procurar pelo menos a máxima do dia. Beleza, nesse ponto eu mostrei para vocês alguns sinais de entrada. Vamos mostrar mais exemplos agora em outro dia. Vejam só, vou pegar um dia que não seja tão lateral para mostrar esses exemplos dos candles de sinal, mas olha essa lateralidade aqui. Quando você vê algo desse tipo, fundo, fundo duplo, barra de sinal, stop atrás, e logo depois o mercado começa a travar. Olha só, quantos pavios aparecendo. Eu preciso esperar que aconteçam pelo menos umas 3 barras seguidas de tendência, que acabou acontecendo aqui, para eu voltar a querer operar uma tendência. E aí fez fundo, fundo duplo, barrinha fechando perto da máxima, barrinha de sinal, com stop atrás dela. Ok, e olha só essa alta aqui. Nós tivemos, esse caso é um caso perfeito de demonstração para isso. Nós tivemos aqui uma barra forte, fundo, fundo duplo, barra fechando quase na máxima, entrada com stop atrás, e subiu de vez. E cada barra dessa acaba sendo um sinal de compra para cima. Olha só, candles de sinal, assim como qualquer outra coisa dentro do mercado, não te dá 100% de certeza para nada. Mas quando você junta um candle de sinal com um contexto muito bom, também não te dá certeza de nada, mas te dá uma maior probabilidade de alcançar o seu resultado financeiro sem pegar o seu stop. Então, preste atenção no seguinte, isso é um desafio que eu faço para você. Pega aí 40 gráficos, divide os candles em candles de sinal, e olha só, candles de sinal eles só aparecem em uma característica boa. Fundo duplo, topo duplo, possível sinal no suporte ou possível sinal na resistência. Então você vai encontrar esses candles de sinal e vai também identificar, um outro pedido que eu faço para você, é identificar nas lateralidades o seguinte, faz um quadrado ao redor da lateralidade, cercando ela, e faz assim, a cada 20 barras, quantas são laterais dentro da lateralidade? E depois de feito isso, você vai observar que as lateralidades te dão sinal logo cedo. E é só prestar atenção nos detalhes, nos pequenos detalhes que o gráfico te mostra, para que você entenda ele e aí chega no ponto que você vai estar conversando com o seu gráfico e, através disso, seus resultados vão subir muito. Você vai ter uma evolução absurda e, com certeza, isso daí vai trazer uma mudança na sua vida, na sua profissão como trader. Beleza? Ficamos aqui. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e até a próxima.